Uma vez eu vi um filme que era Os Seus, os Meus e os Nossos, falando sobre filhos. Essa é uma nova realidade que a gente encontra na vida diária. Será que isso é bom, saudável? Será que isso é bênção? Vem comigo, vamos refletir um pouco sobre isso. Olá, bem-vindo, sou Haroldo Maranhão. Este é o canal em que eu trato de alguns temas que para mim são importantes de compartilhar com você. Eu entendo que esse canal ele tem trazido conteúdos diferentes, porque nem todos os pastores passaram pelo divórcio, estão no segundo casamento bem-sucedidos, conseguiram resolver um monte de coisa, mas também enfrentaram muitos problemas e têm a coragem de compartilhar sobre problemas que surgem, sobre o foco de Deus, sobre o objetivo do Senhor num casamento, nos filhos, na herança, na descendência. Tudo isso é um propósito de Deus. Deus ele é o Deus de casamentos, como eu sempre falo, e Deus ele realmente odeia. Ele odeia o repúdio, ele não gosta do divórcio, porque tem muitas consequências desastrosas que vão demorar muito tempo para serem solucionados, alguns nunca serão solucionados. Sempre falo que o divórcio sim ele resolve uma situação de um casamento horroroso, mas as consequências do pós-divórcio não é o melhor de Deus. Deus nem sempre consegue, entre muitas aspas, abençoar completamente essa situação. Vai ter muita coisa que vai ficar fora de lugar, vai ter muito desajuste que vai acontecer no pós-divórcio, principalmente no segundo casamento, num terceiro casamento, num quarto casamento. Tem pessoas que já passaram por várias quebras na sua vida e isso nunca é bom, e principalmente quem sofre são os filhos. Então, quando eu fiz a chamada, falando um filme antiquíssimo de Hollywood, eu era criança, o filme era em preto e branco, era uma comédia romântica, lá Os Seus e os Meus e os Nossos, eram dois divorciados que tinham filhos do primeiro casamento cada um e casavam e daí iam ter bebês, alguma coisa assim. Então, aquela confusão engraçada, divertida da família com filhos que não tinham nada a ver uns com os outros, de repente começam a morar na mesma casa, compartilhar da mesma mesa de almoço, de jantar, almoço de domingo, aquelas coisas todas, viagem de férias, escola, roupas, tudo que você pode imaginar de uma maneira legal, apresentado de uma maneira feliz, como se fosse algo feliz e satisfatório, porque Hollywood há muito tempo vem destruindo esta questão de família, há muitos anos. Eu lembro que eu era jovem ainda, muito jovem, acho que eu tinha, sei lá, meus 17, 18 anos, então tinham filmes que começavam a aparecer em Hollywood, que tinham adolescentes que eram o centro da inteligência da casa, então eles eram investigadores, eles salvavam o mundo, prendiam ladrões, e ou o pai era um idiota completo, ou ausente, ou era separado, então só tinha a mãe, ou não tinha nem pai nem mãe lá, era só os jovens convivendo, uma alienação, parental original. Então parecia que era uma vida muito feliz daqueles adolescentes, que eles tinham a casa, saíam, faziam as coisas e tudo mais, mas de onde veio a casa? De onde vieram os recursos todos que eles usufruíam? De onde eles vieram, Então, totalmente excluída a figura do pai e da mãe, necessária para trazer segurança emocional, e aquela aventura que eles viviam era tão legal que, nossa, eu também queria viver aquilo, sem pai, sem mãe, vou fazer do meu jeito as minhas coisas, como se aquilo fosse algo normal. Não era. Como se aquilo fosse algo saudável. Não era. Já era uma doutrinação de Hollywood para destruir família, destruir casamentos, acabar com a vida dos filhos e fazê-los então achar que eles sabiam tudo, mas na verdade, por mais inteligente, preparado, bem-aventurado que possa ser um jovem com uma inteligência acima da média, ele não tem maturidade para viver a vida. Ele pode ter inteligência, mas não vai ter sabedoria da vida vivida para tomar as suas decisões. E o que eu quero dizer aqui então é que isso começa a acontecer então nas famílias. Então, alguém que a mãe não conhecia, alguém que o pai não tinha a menor ideia de quem era, se encontram e começam a namorar, e aí fica tudo legal porque eles se dão super bem, eles se amam e tudo certo, só que eles tinham uma outra família anterior, então eles tinham filhos de um outro casamento, filhos com uma outra mãe, filhos com um outro pai. Outro tipo de educação, outros valores na casa, outras regras de convívio familiar. E aí agora então o casal que se ama traz um monte, não necessariamente 2, 3, 4, dependendo de condição, para viver dentro, viver juntos, viver no mesmo ambiente, dividir a mesma sala, a televisão, a internet agora, o banheiro, o quintal, se tem uma piscina, toma sol de final de semana, biquíni. E aí alguns rapazes que vêm agora ganham umas irmãs muito interessantes, muito bonitas, atraentes, que moram ali agora na mesma casa. Muitas garotas olhando, rapazes interessantes agora, o filho do padrasto, da madrasta, e aí agora começa a ter um ambiente dentro da casa muito complicado, que não era para acontecer, era para estar apenas os irmãos entre si, num ambiente protegido.
Eu não estou falando de abuso, não estou falando de violência, não estou falando de nada disso, embora nós saibamos que acontece. Mas até mesmo se acontece ali um relacionamento afetivo, eles vão casar. Tudo bem, eles não são irmãos de sangue, mas agora eles são meio irmãos. Não, eles não são irmãos, eles são filhos do mesmo pai, que não é a mesma mãe. Que confusão que começa a se estabelecer. Toda confusão, ela não vem de Deus. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus que organiza as coisas para o nosso bem, para as estruturas emocionais que nós vamos construir, que nós vamos viver. Eu sei que em muitas casas e muitos casais isso não acontece, graças a Deus, eu conheço muitas, eu sei como é, mas eu também conheço tragédias que aconteceram ao longo desses aí 25 anos de casamento, mas mais de 20, como vocês sabem, cuidando de casamentos, cuidando de famílias. Eu já vi algumas tragédias acontecerem assim, porque não é o melhor de Deus. Então, quando o divórcio é inevitável, o próximo casamento precisa de muita sabedoria, precisa de muito mais cuidado, muito mais atenção, mais do que você viver agora o seu novo romance, o seu novo amor, e você viver uma história nova, restauração na sua vida afetiva e emocional. Isso é uma grande bênção para você, consegue um novo casamento, mas você não pode negligenciar ou tratar todos os filhos de uma maneira igual, porque por mais que você ame essa pessoa com a qual você casou, ela vem de uma cultura diferente da sua, de família, valores diferentes que precisam ser conversados, precisam ser organizados, precisam ser cuidados. Quem vai morar com quem é uma decisão muito importante nesse momento de começar uma nova história. Então, mesmo que não morem juntos, vão passar o final de semana juntos, ou as férias, ou semana sim, semana não, todos os modelos para procurar achar algum mínimo de equilíbrio saudável dentro das casas, dentro dos lares. Precisam de muita conversa, de muita posição, e se vocês então são de Jesus, de muito mais oração. A oração de vocês pelos filhos uns dos outros e também por aqueles que talvez vocês venham a ter em conjunto, precisam de muita sabedoria, oração e conversa, acordos, observação, supervisão, para que aquilo possa ser realmente algo muito bom, muito agradável, muito saudável e não venha a se tornar uma tragédia, um problema, porque tudo que vocês não precisam nessa fase de restauração e de reconciliação, de novos começos, é de problemas como esse. É por isso que Deus odeia o repúdio, ele não gosta do divórcio. Por isso que o divórcio não é a melhor solução, porque nunca mais será o melhor. Será o melhor possível, negociado. E cada casal vai conseguir de alguma maneira estabelecer alguma ordem, estabelecer algum critério para a convivência junto. Mas nunca será o melhor de Deus, porque esse não é o propósito original dele. Então, se você que está assistindo esse vídeo, está ainda aí pensando, está achando que você vai divorciar, que não deu mais, pense nos seus filhos, nas suas filhas. Pense como pode ser o futuro. É mais um ingrediente que você precisa considerar antes de tomar uma decisão definitiva na vida de acabar com o casamento e recomeçar com alguma pessoa que hoje você nem conhece, não tem a menor ideia de quem seja, ou mesmo que seja alguém do seu relacionamento, você não tem a menor ideia do que seja estar casado com essa pessoa, como será o day after. Pense nisso, olhe a respeito, busque direção do Senhor, busque conselho. Faça planos bem organizados, não vista uma capa adolescente de começar uma paixão como quando você tinha 18, 19, 17 anos no seu primeiro casamento. Casamento é coisa séria, família é coisa muito séria e Deus é o Deus que estabelece o melhor para que a gente possa viver casamento, família, relacionamentos, segundo os propósitos dele, segundo os princípios da palavra, para que seja realmente para a glória dele, em nome de Jesus. Deus abençoe, até um próximo vídeo, se Deus quiser.